Bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, Mateus 22, versículos de 34 a 40. Amar o povo é amar a Deus. Durante vários domingos, pudemos acompanhar o conflito entre Jesus e as lideranças injustas representadas pelos fariseus, saduceus, anciãos do povo e doutores da lei. Eles querem conservar as coisas como estão, pois lhes é muito vantajoso. Por isso procuram de muitas maneiras envolver o mestre da justiça, a fim de poderem condená-lo à morte. Agora é a vez dos fariseus, que por conveniência se aliaram com os saduceus contra Jesus. Os fariseus eram observantes e rigorosos de todos os detalhes da lei. O desejo mais cobiçado por um fariseu era o de ser chamado de irrepreensível. A própria palavra fariseu mostra como eles se imaginavam, amigos de Deus, separados do povo pecador e ignorante que, desconhecendo a lei e suas exigências, só podia ser considerado maldito tanto por Deus quanto por eles. A tradição vinda da sinagoga catalogou todos os mandamentos possíveis. Naquele tempo era possível contar 613 mandamentos, sendo que 365 proibições, não se deve fazer, e 248 prescrições que é preciso ser feito. Pois bem, a amizade de Deus dependia disso. A graça também. Entre os mestres religiosos daquele tempo, havia muita discussão a respeito de qual seria o maior dentre todos esses mandamentos. E os rabinos afirmavam que todos eles, do maior ao menor, tinham a mesma importância. Alguns, todavia, afirmavam que a observância do sábado seria a síntese de toda a lei. E o povo? Agora o povo não conhecia essas coisas, pois só os alfabetizados é que podiam ter acesso a esse tipo de religião elitizada. O povo era impuro e maldito. Só os fariseus, os separados, é que podiam ter acesso a Deus mediante o cumprimento de todos os mandamentos, prescrições e proibições. E aqui entra Jesus. Jesus, ele vive no meio do povo e não participa da vida das elites, que se sentem incomodadas. E por isso tentam minar a autoridade com que ele ensina e promove o povo. Organizados em grupo, querem fazê-lo cair numa armadilha. A expressão preparar uma armadilha em grego se diz peirazein. Com isso, Mateus nos alerta. Os fariseus estão agindo da mesma forma que agiu o diabo por ocasião das tentações de Jesus no deserto. Jesus não pode esperar outra coisa dos que sustentam uma sociedade injusta, senão ações que, apesar de maquiadas com verniz de religião, são expressão da própria ação do diabo. Os fariseus esperam uma resposta definitiva do mestre da justiça a respeito do maior mandamento da lei. Eles pretendem que Jesus diga que todos os mandamentos são igualmente importantes. Jesus responde citando uma passagem do Deuteronômio: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isto é, plenamente e em todos os momentos da vida, junto com outros textos. E essa passagem do Antigo Testamento constituía a oração de todo judeu piedoso do início do dia. Mas Jesus, que confiou o reino aos pobres em espírito e perseguidos por causa da justiça, acrescenta outro mandamento, tão importante quanto o primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E concluiu afirmando que toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Assim, podemos perceber
que no Evangelho de João, Jesus diz: eu dou a vocês um mandamento novo. Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Vocês devem se amar uns aos outros. Não há, contudo, diferença entre o que aí se afirma e o que Jesus diz no Evangelho de Mateus. De fato que o Pai nos ama de modo extraordinário. E amar o próximo como a si mesmo é amar com a mesma extraordinariedade com que fomos e somos amados. Os fariseus imaginavam que seria possível ser fiel a Deus sem ser fiel ao povo que eles desprezavam. Mas o mestre da justiça garante que é necessário pôr-se ao mesmo tempo diante de Deus e diante das pessoas, sem estabelecer propriedades ou graus de valor.